Uai, conta aí! Nossa convidada de hoje, além de autêntica, faz bastante sucesso nas redes sociais. Ela é influenciadora e empresária no ramo do gás, esposa badalada em sua rede social, Jéssica Mendes. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Jéssica, o que fez você começar a trabalhar com as redes sociais? Na verdade, eu comecei na internet sem pretensão, postando ali o dia a dia, né? E eu comecei a ver que eu estava inspirando muitas pessoas. Então, as pessoas se sentiam motivadas, né? Porque essa minha jornada do emagrecimento, ela é desde que eu me entendo por gente. Então, a partir do momento que eu comecei a compartilhar, as pessoas gostaram disso e aí eu vi que o poder do alcance da rede social. E ali eu comecei a ver um propósito mesmo de me ajudar também, né? Então, na medida que eu ia ajudando as pessoas, eu também estava me ajudando, porque vinha uma cobrança, né? É verdade. Então, foi esse movimento, assim. A gente começou sem pretensão e hoje virou um negócio. Que bom que deu certo, né? Jéssica, quanto tempo você começou a enxergar que você influenciava as pessoas? Foi realmente a partir desse momento que as pessoas enviavam seus cases, né, de inspiração mesmo, que estava dando certo. Só que a gente ainda fica assim, gente, eu tenho muita responsabilidade do que eu tô falando e fazendo. Não é uma brincadeira. Foi aí que eu caí em mim e falei assim, não, opa, isso é um negócio. Então eu preciso ter mais responsabilidade do que eu estou falando ou fazendo. Eu tenho que ser verdadeiramente o que eu estou pregando, porque a gente vê que as pessoas têm que se influenciar, né, positivamente. Então eu ia lá, falo uma coisa e faço outra. São anos ali para você poder construir o seu nicho, sua autoridade naquilo. Então não é uma jornada fácil, mas quando a gente encontra ali e a gente entende o propósito daquilo e vê o sentido, aí tudo flui. Não, e engraçado que assim, no começo as pessoas acham que eu falo a gente, acha que ninguém está olhando, ninguém está seguindo aquilo, né? E está sim, a gente tem que preocupar muito com isso, né? Isso é importante. No início eu achava que eu era invisível, que eu estava postando ali como um diário para mim. E quando as pessoas começaram a mandar, uai, Jéssica, hoje você não treinou, eu estava esperando o seu treino para poder ir treinar. Aí eu achava que eu era invisível, que eu estava conversando assim, com nada. Minha terapia, tipo, eu mesma. E depois eu falei, não, eu estou conversando com X pessoas. E teve um dia que a psicóloga falou assim, Jéssica, eu falava assim, nossa, eu tenho só 1.000 seguidores, coloca 1.000 pessoas numa sala. São quantas pessoas? Então eu falei, realmente, 1.000 pessoas não caberia aqui, então é muita gente. Né? Então foi ali que eu falei assim, se o que eu estou fazendo inspira pelo menos uma pessoa, já faz sentido eu estar aqui, eu não estou conversando sozinha. Então foi nesse movimento. Verdade. Tudo no começo é difícil. Qual foi mais? Te reconheceram como influenciadora ou empresária? Hoje, assim, me reconhecem mais como influenciadora porque é o que eu mais mostro. Mas toda influenciadora, ela também é empresária. Isso. Querendo ou não, você tem que fazer a gestão do seu negócio, né? Não é uma foto bonita, tem que ter uma estratégia por trás. No início a gente leva como um oba-oba, um hobby, mas depois a gente vê que é um trabalho que exige dedicação. Assim como você trabalha ali numa empresa para alguém, ou que seja no seu próprio negócio, você tem que dedicar. Então, essas viradas de chave, elas vão acontecendo no processo. Então, hoje as pessoas me veem como uma influenciadora, não tanto como empresária, mas todo influenciador, ele tem que ser seu empresário. E quando eu conheci a Jéssica, eu conheci ela através do que você empreendia, que você começou com óculos, tinha um sanduíche, que era uma delícia, poderia voltar, né? A gente aceita recebidos. E você sempre teve, né? Empreendendo e postando. Eu sempre tive essa veia empreendedora. Por quê? Eu falei, cara, o poder da venda. Porque ali eu trabalhava CLT, eu falava assim, eu ganhava aquele tanto por mês e era fixo. Só que com a venda eu vi que eu poderia ganhar muito mais. Então eu fazia renda extra sendo CLT. Aí a minha renda extra estava superando o valor da CLT. Eu falei, opa, eu posso ter liberdade de tempo. Só que aí, na verdade, eu fui demitida, né? Foi um pé na bunda que eu tomei que eu falei, sim, nossa, eu acho que eu precisava desse incentivo. Porque você não quer sair da sua zona de conforto. É verdade. Aí depois dessa demissão, eu falei, agora o que eu vou fazer da minha vida? Aí tudo que punha pra eu vender, gente, eu preciso vender, porque agora eu tô desempregada.
E aí foi aí que eu vi o poder mesmo da venda, porque a venda ela é ilimitada, né? Você faz as suas horas. Então, se eu trabalhava CLT 8 horas, na venda, eu vendendo, eu tava trabalhando, era 24. E quando a gente trabalha pra gente, você trabalha muito mais. Conta, meu Deus, eu tenho que pagar a conta, eu ficava nessa... Então, assim, eu sempre tive essa veia, via oportunidades. Eu falo que eu sou caçadora de oportunidades. Gente, não tá dando jeito, dá desse. Uma vez, minha mãe, ela é muito sábia, ela falou assim pra mim, minha filha, uma hora você acerta. Não tem problema a gente recomeçar. Ela não fala, tipo assim, não, foi um fracasso isso daí. Não tem problema você recomeçar. O problema é você persistir no erro. Ou ficar parado, né? Ou ficar parado e ver tudo, enfim. Então eu levo esses aprendizados aí pra tudo na vida, sabe? Ainda bem que ela te ajuda nisso, né? Porque é tão difícil quando a pessoa se te desmotiva, né? Então é bom ter mães assim, muito importante, gente. Tem que ser apoio, viu, mães? Jéssica, para quem está acompanhando o podcast agora e quer começar a influenciar ou até empreender, qual dica você daria? Hoje, assim, a dica que eu dou para quem quer se tornar um influencer, até mesmo um empresário, eu acho que isso se aplica a tudo. Autenticidade, ser verdadeiro, pregar aquilo que você fala, porque hoje tem muita gente que vive uma superficialidade na rede social, não vai na profundidade. Então, hoje você não engana ninguém, gente. Se você quiser enganar alguém, você não vai permanecer no mercado. Então, a dica que eu dou é, primeiro, seja verdadeiro em tudo que você se propõe a fazer. Essa autenticidade, ela muda o jogo. Às vezes a gente quer se inspirar nas pessoas ou até querer ser igual ao outro e a gente perde essa autenticidade. Isso até para o negócio. Não, vou vender semijoia porque tá todo mundo ganhando dinheiro com semijoia. Não, vou abrir hamburgueria porque... Não é assim. Você só vende aquilo que você acredita. Então, as marcas só vão me contratar se eu acreditar em mim. As pessoas só vão comprar o meu produto ou serviço que eu vendo na minha empresa se eu acreditar. Não adianta eu vender uma BMW se eu não gosto de BMW. Eu não vou vender aquilo que eu não acredito. Você não fala com ânimo sobre o produto, né? Com amor. Isso. Exatamente. Então, você tem que... igual eu falei, não deu de um jeito, vai do outro. O negócio é você persistir. Hoje as pessoas desistem muito fácil. Deu um mês de empresa, eu já vou desistir. E não é assim. Tudo bem, pode ser que não foi uma escolha, né? Mas as pessoas estão muito até em relacionamentos. Não é só no trabalho, é pra tudo, né? As pessoas não estão mais indo mais na profundidade. Não consegue. Exatamente. Então, acho que o conselho que eu dou é isso. Primeira coisa, autenticidade. Quando aparece no BBB mesmo, as pessoas fingem ser uma pessoa, né? Sim, e aí depois não a dá máscara conta, cai. né? Você não sustenta. Porque você não é aquilo mesmo que você está passando desde no começo. Exato. Você volta a ser você mesmo. É lógico que no processo, gente, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo. Antes eu expunha muito a minha vida íntima, pessoal. Eu tô triste, vou chorar. Não tem problema você chorar e tudo mais. Mas agora, expor tudo. Você hoje eu não faço isso mais como eu fazia no começo. Até na empresa, você como um empresário, um dono, você tem que saber ali lidar com as suas emoções. Porque você é uma referência. Então você impacta o todo. E nem tudo tem que ser postado, né? Tem coisas que a gente tem que guardar que é pra nossa própria proteção. Exato. Isso. E aí você abre campo quando você expõe demais. Entendeu? Porque ali tem pessoas que gostam e que não gostam. Exato. E a maioria querendo ou não, a gente sabe. Eu tô no Instagram desde 2016. 80% é pra ver se vai dar algo errado. Não, e ficam felizes vendo que você tá chorando e dando errado. Isso, a maioria. Nossa, que bom, era isso que eu queria. Infelizmente, gente, e quando a gente postar algo negativo, quando a gente entra nos stories, é o que mais deu compartilhamento. Exatamente. É o que mais deu. É a coisa ruim que a gente mostra, Mas né? isso também é a cultura do nosso país, né? Que sempre é o quê? O noticiário é notícia triste. A gente já cresceu com isso. Raras as pessoas que cresceram com uma criação assim que vamos apoiar o próximo, vamos ser motivação, enfim. Hoje a gente está aprendendo com a terapia, né? Ainda bem que tem terapia, que antigamente também não crenças, tinha. Porque são crenças. São crenças. Jéssica, o que você acha dos julgamentos, ainda mais trabalhando nas redes sociais? O julgamento, ele sempre existe, sempre existirá, então a gente tem que saber lidar. Eu acho que quando a gente tem muito forte onde a gente quer chegar, o porquê você tá ali, o julgamento ele não pode te abalar. Hoje toda crítica, tudo que eu recebo eu leio e faço uma reflexão. Isso foi na terapia que eu fui entendendo.
a reflexão que eu faço é: faz sentido o que essa pessoa está falando? Se faz sentido, nossa, vou pensar sobre isso, vou tentar melhorar. Se não faz sentido, apaga isso e pronto. Porque muito tá no isso. outro e não em você. Exatamente. E outra coisa, é o que ele está pensando, não o que você é, né? Por exemplo, eu postei que eu dei uma secada agora, emagreci a menina e a bunda foi com Deus, né? Olha. São comentários que, assim, pesa na jornada, porque eu estou num processo, né? Pra que falar isso? Gente, eu tenho espelho, eu tenho profissionais. E qualquer pessoa que acompanhando. está em processo de emagrecimento, quais são as primeiras coisas que ela perde? Até eu que sou magra. É o seio, a bunda. E a perna. É o que... É o primeiro que Não vai. tem como a gente falar pro corpo, é só aqui, eu igual só eu tenho a quero perder a pochete. barriga. É só a pochete que eu quero perder, é impossível. É impossível. Então, assim, hoje eu tenho equilíbrio pra poder... Lógico que machuca a gente é ser humano, a gente tem sentimentos. Então, a gente tem que aprender a falar assim, não, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho meio alinhado o que eu quero, então esses julgamentos não vão me abalar. Pronto, segue no seu caminho e foco. Tá certo, porque tá tão difícil, né? Todo mundo julga um ao outro O e não tempo pensa no que vai fazer com a outra pessoa, né? Exatamente. Jéssica, o que você acha das oportunidades no ramo de influencer? Das oportunidades que vêm, se você tem crítica, alguma coisa para... Hoje eu falo assim, que os influenciadores têm que ir atrás das oportunidades. Por muito tempo eu fiquei esperando Tem que cair fazê-las. no colo Isso. as oportunidades. Então, assim, eu crio as minhas estratégias para poder estar em movimento, né? Porque hoje é um cenário que existem muitos influenciadores. Antes, tem uns percentuais de destaques que estão nas redes há muito tempo, que eles começaram primeiro. Que eles continuam, né? E continuam. Então, assim, agora é igual uma profissão. Médico. Hoje tem muitos médicos. Antes parece que era raro, né? Uma ter pessoa formada em médicos, medicina, uma pessoa sim. formada em medicina. Que bom que evolui, enfim. Mas é o que eu falo. Quando você sabe da sua verdade e tudo mais, essas oportunidades você tem que criar. Você tem que prospectar marcas. Hoje, muitas empresas, agências procuram os influenciadores, mas você também tem que ir atrás das marcas. Porque quando procura também, elas não vão... Eu vou só na Jéssica Mendes, eu só vou na Lídia, eu só vou na Gi. Não, ela faz daquilo que combina com o perfil e vai do orçamento e tudo. E o que eu até comento muito, eu não falo isso tanto nas redes sociais, mas assim, esse mercado nosso está muito... Não vou falar assim, é prostituído, porque as pessoas vão até de graça, né? Acontece o seguinte, hoje eu contratei uma assessoria estratégica para poder me alavancar, porque eu falava assim, gente, parece que não vai ter... Eu cheguei sozinha até aqui, agora eu preciso de um acompanhamento. E durante esse acompanhamento existe um estudo, né, local, e localmente existe sim esses pormenores, né? As negociações são mais complexas. Então a gente quer valorizar o comércio local, a gente entende do mercado, do cenário, mas às vezes fora a gente tem um reconhecimento maior. Hoje eu trabalho com marcas mais fora do que Porque aqui. assim, podia ser igual posto de combustível, né? Tipo assim, então, meninas, se valorizem. Não é sobre... Né? A gente sabe da realidade dos negócios. Gente, tem realmente uma empresa, acabou de abrir, uma empresa... Não tem como você passar um orçamento de... né? Enfim. Só que o que eu acredito que é assim, vamos valorizar o profissional. Hoje eu ainda faço algumas coisas de permuta quando é interessante, ou é um alto ticket, uma coisa que eu preciso muito. É saber fazer as negociações. Entende? Eu acho que assim, é uma profissão que as pessoas têm que levar a sério. Então, enquanto você levar na brincadeira, ninguém vai te levar a sério. É verdade. Então, se valorizem. Nesse mercado, se valorizem. Cada um com a sua estratégia, mas assim, gente, olha o poder das redes sociais. É a profissão do momento. Então, a gente tem que se valorizar. A gente, tô com medo de cobrar e não ter nenhum trabalho. Não, quando você se posicionar e as pessoas acharem que faz sentido, elas vão entrar em contato, te investir em você. Jéssica, você é empresária no ramo de gás. Nos conte mais sobre essa empresa e esse começo. É um ramo totalmente diferente, né? Sim. Então, assim, foi bem desafiador. Na pandemia, a gente teve que se reinventar. A gente tem um familiar que já tem sucesso nesse ramo. Então, a gente viu aí como uma saída, a gente passou uma dificuldade. Então, assim, é aquilo, né? A carreta tá passando, vamos ou não? Então, eu pensei, gente, é um mercado que... E aí?
eu tô na internet, meu público não tá na internet. Querendo ou não, o público do Gás, gente, ele é o quê? É a dona de casa, é minha avó, é minha mãe. Nem sempre elas estão no Instagram. Então, e nossa, eu falei, e agora meu público jovem e tal? Foi bem desafiador. Mas foi uma necessidade mesmo, assim, gente, pode não parecer, mas a gente passou muita dificuldade, quase fome. Essa então, história eu lembro, foi bem na época daquela viagem que a gente fez, né? Foi assim, gente, a vida foi vindo, vários desafios, e eu falei, gente, e agora? Eu tenho que parar e pensar, abrir uma empresa, que responsabilidade, ainda mais nesse ramo, mas eu vi várias oportunidades e até hoje a gente se mantém no mercado, é um segmento que é necessidade básica das pessoas. Então, na pandemia, a gente pensou, o que eu vou fazer, sendo que as coisas estão fechando? Eu até fiz publis recebidos, sem cobrar, eu até aproveitava para comer, né, para não faltar o alimento, os recebidos de comida, que eu falava assim, fome eu não vou passar. Mas o melhor recebido é o de comida. Gente, é o melhor. Aí, mas a conta chegou depois, os pesos na balança. Cada um tem seu problema, não adianta. Exatamente. Não adianta, tá todo mundo no mesmo barco. Uma reclama de uma coisa, outra de outra, e todos reclamamos mesmo, não tem como. Nós quer reclamar. Jéssica, você faz terapia. Qual a diferença depois que você começou? Eu acho que a terapia é muito importante a gente ter alguém que não vai nos julgar, sabe? Que a gente pode abertamente falar sobre tudo, que vai acompanhar as suas fases, seus momentos. Então, eu acho de extrema importância. Hoje eu só estou aqui rindo por causa da terapia. Hoje eu consigo ler as críticas no Instagram por causa da terapia. Mas você recebe mais crítica hoje, depois que você perdeu peso, ou quando você estava acima do peso? Agora. Olha, você vê como porque é assim, quando você tá lá fracassada, no seu pior, as pessoas já sabem que você já queria está, que você né? permanecesse daquela forma, né? Exato. Então, quando você se levanta, começou a partir daí, gente. Ninguém me chamava pra fazer uma caminhada. Agora, pra poder me atacar, pra comer e me atacar, eu vou te falar. Então, assim, os primeiros hates foi logo, assim, eu postar a verdade que eu tinha feito a bariátrica. A partir dali, acabou minha vida, tipo, nesse aspecto, sabe? Você quer ser real? Você quer ser uma influencer que fala a verdade, mas você também tem que estar preparada. Então, eu faço terapia desde antes da bariátrica. Que bom, né? Eu já tinha começado. Porque, gente, a gente sabe que é um investimento fazer terapia. Então, eu falei, eu preciso priorizar. O que eu vou priorizar? A saúde mental, porque é tudo que vai demandar ali pro resto. Porque não adianta você ter o dinheiro, emagrecer e não ter a cabeça. Sabe? E ainda é uma jornada, gente, que eu sinto que eu ainda sou um bebê, né? Essa questão de saúde mental, mesmo que eu faça terapia semanal. Ainda... É porque acaba que você se cobra muito, né? A gente ainda precisa evoluir bastante. É uma jornada que é meu maior desafio hoje, esses entendimentos, assim, de como reagir, de como pensar, sabe? Ai, por que eu tô comendo isso? Controlar a compulsão, não é fácil. Mas eu acho que não é só você, é todos. Entendeu? Por mais que a pessoa pode ser magra ou não, eu acho que todo mundo tem esse desafio. O que fez você recorrer à bariátrica? Olha, eu vi como uma saída para a situação que eu estava. Por quê? Durante a pandemia, que teve esse processo que eu falei, dificuldade financeira, abrindo empresa e rolo e não sei o quê. Gente, eu falei, a fome. Por mais que eu estava passando fome, eu estava comendo os recebidos. Tipo assim, hoje eu faço graça, mas, gente, foi triste, sabe? A gente tem que rir depois porque passou, né? Isso. Mas tá tudo bem, eu acho que a gente passa pelo que tem que passar para aprender alguma coisa. Então, eu recorri à bariátrica como uma saída porque eu não estava conseguindo andar. Eu estava trabalhando em cima da cama, achando que, tipo assim, hoje eu trabalho home office, como uma desculpa, mas na verdade eu não conseguia ficar sentada numa cadeira como essa. Eu estava já com limitações, mas não queria acreditar que estava com limitações. Você não enxerga, tá? Meu mundo, naquela época, estava preto e branco. Eu não me via que eu estava com 120 quilos. Até subir na balança e falar assim, peraí, gente, o que está acontecendo comigo? E tive um clique, assim, ó. E aí foi de Deus as coisas. Eu nunca pensei em fazer bariátrica, minha mãe tinha feito. Eu acompanhei minha mãe no processo. E quando eu chegava com ela nos lugares, as pessoas falavam assim, sua filha que vai operar? Eles não apontavam pra ela que seria aquilo. Era pra você. Era pra mim. Mas como assim? Será que eu tô com peso de bariátrica? Pois foi aí que eu decidi subir na balança e realmente eu já estava com o IMC acima de 40, com essas limitações. Gente, como que eu ia emagrecer sem poder caminhar? Então, não consegue assim, fazer nada, não conseguia, eu caminhava um quarteirão, gente, meu pé ficava desse tamanho de inchado. Então, assim, foi...
Recorrer à bariátrica... E você é nova, né, Jéssica? Hoje eu tô com 34 anos, eu operei com 30 anos. Muito nova. Então, gente, e o peso aumentou assim, ó. Quem tem tendência, se rápido. você descuida, é tipo assim, muito rápido. Você não vê, eu não vi. Foi um processo assim, muito rápido. E é desde quando você era pequena? Mas eu vivia sempre ali no controle, sempre buscando formas, faço uma caminhada e me alimento. Mas aí a pandemia veio e desandou tudo. Acabou com tudo. Jéssica, quantos quilos você perdeu e como foi sua recuperação? Ó, com a bariátrica eu eliminei 43 quilos. A recuperação é o processo da bariátrica, gente. Tem muitas pessoas que têm problema no pós-operatório. Mas eu fiz o quê? Quando eu me proponho a fazer algo, eu dedico verdadeiramente aquilo. Se eu tomei essa decisão, eu falei, eu tenho que viver essa decisão. Então, a recuperação foi o processo, são fases que a gente passa, fase líquida, pastosa. Foi muito tranquilo. Eu segui à risca ali o que propus a fazer, né? E não bati a minha meta pessoal. Eu tinha uma meta pessoal de eliminar 50 quilos. Existem percentuais de perda de peso, o corpo. Por exemplo, a minha cirurgia bariátrica, eu perderia X% do meu peso. Então, era para eu me manter entre 80 e 85. Só que eu falei pro meu médico, não, eu não quero. Eu quero ficar abaixo de 80, na casa dos 70 quilos. Então, eu coloquei como meta pessoal. Então, com a bariátrica, eu consegui chegar nos 78, 79. Mas você é alta, né, Jéssica? É. Porque como o médico é acostumado com esses percentuais, existe o reganho de peso depois. Então, no reganho, eu estaria numa média de 80 a 85 quilos. Só que eu falei assim, não, eu não aceito, eu quero sair da casa dos 80. E vou lutar para poder sair dessa casa dos 80 e manter um pouco, não uma liberdade, mas assim, poder fazer escolhas. Isso. Então, com a bariátrica eu cheguei nesses 43 quilos, aí depois eu recorri a outros instrumentos, porque eu falo que tudo são ferramentas, tá? Não existe um milagre. Eu vou fazer a bariátrica, é um milagre. Porque vai fazer 4 anos que eu operei e eu vivo os altos e baixos do emagrecimento. Ela não é um milagre. Ela pode, por um momento, ali ser a ferramenta, mas você tem que fazer a sua parte. Com hábitos saudáveis, né? Ter uma rotina de treinos. Eu faço musculação desde o 18º dia de cirurgia, de pós-cirurgia. São quase 4 anos fazendo musculação. E você não parou paro. mais? Eu não paro. Eu paro por questão assim, fiz uma cirurgia, aí tive que ficar um mês parada. Fiz implante hormonal, agora fiquei 7 dias parada, só por recomendação médica mesmo. Mas eu acredito que a sua virada de chave, eu sei que eu te acompanho desde ontem, mas você teve uma virada de chave que você falou, é assim, e tipo, que tá definitivo, né? É porque o que acontece? Eu levava na brincadeira, eu falava assim, ó, eu emagrecia e não permanecia na perda. Eu achava que era tipo assim, emagreci, agora eu tô linda. Aí eu voltava o peso. Gente, que acontece? Não é milagre. É hábito, constância. Porque se passa um mês sem fazer o que você tá fazendo, já era. Mas é porque as pessoas acham que só fazer bariátrica vai emagrecer e tá tudo pronto, Aí tá você vê beleza. que não é assim, não gente. é. A realidade é musculação e fechar a boca. É porque você não opera o cérebro, você opera o estômago. E aí o seu cérebro ainda quer comer, Existe a fome física e a fome psicológica. Então a fome física tá ali, nossa, preciso comer, mas às vezes você não quer, não cabe, e a sua mente tá assim, quero essa pizza, quero isso, quero aquilo. E é só besteira, né, que a mente quer. Então assim, por isso que é importante a terapia, é toda uma equipe multidisciplinar, porque você não opera a sua cabeça. E o buraco é mais embaixo, gente. Não é fácil. Hoje eu falo que eu já passei por todos os processos de emagrecimento. Eu posso dizer. É o seguinte, todos nós temos um vazio, que a gente quer suprir esse vazio com alguma coisa. O meu era comer compulsivamente. Aí como eu não conseguia comer, o que eu fiz? Comecei a beber. Você vai trocando uma compulsão por outra. E aí eu comecei a beber álcool, gente, cerveja todo dia. Eu falei assim, inchada, eu mesmo fazendo beach tennis, fazendo um monte de coisa inchada, retida, com a cara inchada. Aí o que eu fiz? Troquei a compulsão do álcool por compras. Aí sempre é uma coisa atrás da outra, compra todo dia uma sacola. Nossa, eu amo, compra. Eu falei, gente, agora a minha próxima compulsão é o quê? Porque, tipo assim, eu não vou comer, não vou beber. E aí? Não. Aí eu falei, chega. Aí eu falei pra terapeuta, tipo assim, eu já passei por todas as compulsões. E agora? Aprender a lidar com as emoções. É meio que, tipo assim, cheguei numa linha... Que não tinha como você fazer mais nada. Gente, chega de estímulos. É eu por eu mesma aprendendo a ter autocontrole. Entende? Então, assim, você tenta fugir, mas você cai no que tem no que mesmo ser lugar. feito. Isso. Então eu falei, cara, você investe, querendo ou não, é um alto investimento tudo.
pra você falar assim, não, você pode fazer uma caminhada na pracinha, comprar uns halteres. Não tem como fugir disso. Ninguém vai malhar por você, é você. É verdade. Ninguém vai comer por você, é você. Então, assim, você cai ali. Tá. Mas um insight que eu acho muito importante aqui, essa semana eu acompanhei minha avó no hospital. Gente, a gente precisa treinar, ter músculo, ter saúde, é pra envelhecer bem. Bem. Porque a gente fica limitado lá na frente. Então, Não é se agora, você... né? Não é agora. A gente paga um preço, é lá no futuro. E depois a gente fala, por que eu não me cuidei? Por que eu não tenho músculo, força no meu braço? Às vezes você vai precisar do andador, você não sabe o dia da manhã. Entende? Então, assim... E quando a gente vai a pro ficha hospital, cai. a primeira coisa que cai é os músculos. Principalmente se for internação na UTI. Você perde tudo. Então, assim, gente, foi várias fichas caíram. Então, foi muito importante. Eu falo que o meu último ano foi, assim, transformador no sentido, assim... Muitas fichas caindo de realmente eu preciso encarar que a realidade acabou e é isso. Não, e precisa de ajuda, né? Porque terapia é muito importante em qualquer processo da vida da gente, né? Sim. Jéssica, o que pode falar para as pessoas que querem recorrer à bariátrica? Olha, a primeira coisa que eu falo, você já tentou todas as formas de emagrecimento? Hoje existem várias ferramentas. Na época que eu fiz a bariátrica, a gente não tinha Ozempic, Mounjaro. Hoje existem muitas medicações bem estudadas que tem o Mounjaro hoje ele é uma bariátrica. Então, para quem tem o medo da cirurgia, recorre à medicação, que é uma medicação que te ajuda ali no processo de emagrecimento. Então, o que eu penso? Que eu fiz essa reflexão no dia que eu estava na sala cirúrgica. Gente, será que realmente eu tentei de tudo? Eu me senti fraca. Eu me senti, tipo assim... Não, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que eu não tentei de tudo, eu fui preguiçosa, eu fiquei me punindo muito, sabe? Então, assim, eu quero que vocês façam, quem tem interesse em fazer bariátrica, faça uma reflexão. Eu realmente tentei de tudo? Não, vou tentar mais uma vez. O que eu posso fazer de opção aqui pra tentar? Pra você ter essa mentalidade que, tipo assim, realmente eu tentei de tudo. Eu tenho recomendação médica, porque tem gente que quer ganhar quilos pra poder fazer a cirurgia. É cirurgia. Sabe? Eu já não acho que é saudável você ter que ganhar peso pra fazer uma cirurgia. Você tem que ter uma recomendação médica. Não é assim, amanhã eu quero emagrecer e vou emagrecer. Né? Tem gente que tem diabetes, a gente tem vários problemas, é recomendação médica. Então, assim, o conselho que eu dou é você faça reflexão. Já tentou de tudo? Se já tentou de tudo, vai com a cabeça tranquila, foca naquilo, que eu recebo muitas mensagens todo dia. Tô com medo, Jéssica, e se eu arrepender? Não, se você decidiu fazer, tenha opinião, arque com as suas consequências. Eu vou fazer, vou seguir o pós e pronto. Que dia que eu vou poder comer doce? Aí. Ela porque já tem opera... gente que faz a bariátrica que eu já vi e volta pior do que era, porque não teve opinião, porque eu não acredito que o ir fazer na mesa de cirurgia tem a dúvida, mas depois que você faz, é só pra frente, pra trás não anda, não volta, não tem como voltar. Fazer mais nada, né? É Não como tem. se, assim, gente, hoje, igual eu falei, existem as medicações, né? Muita gente, até muitos pós-bariátricos estão recorrendo às medicações para poder se melhorar seu resultado ali. Mas é o que eu tô dizendo, não é um milagre, existem ferramentas. É igual um pedreiro para construir, não tem as ferramentas. O ser humano tem ferramentas que podem te auxiliar nesse emagrecimento. Então eu vejo como uma ferramenta. Só que o depois, é o que eu falo, é você com você. Ela vai te ser um impulso para você sair daquela situação, ver um resultado, ficar motivado. Mas assim, hoje a gente, é igual como você vai operar já pensando no dia que você quer comer um doce e já quer beber. O que vai adiantar? Né? Você ter os mesmos hábitos de antes. Se você comer errado, gente, nos primeiros dias, você, não sei se pode falar essa palavra, mas você vai de arrasta pra cima. Aconteceu isso recentemente, né? Eu sei de uma pessoa que tá internada, porque tinha problema de coração, falou que queria emagrecer e deu problema na hora da cirurgia. Então, assim, ele falou, não, eu quero emagrecer a todo custo, eu assumo as responsabilidades se acontecer qualquer coisa, e está acamado. Então, assim, não é uma cirurgia simples de emagrecimento. Você muda a sua vida você muda pro resto da sua vida. Você tem que ficar refém de suplementação. Se você não suplementar, você pode ter outros problemas até pior. Você pode perder visão. Ninguém tá falando sobre isso. Todo mundo fala que eu romantizo a bariátrica. Porque eu fiz dar certo. Eu fiz valer. Mas eu não romantizo. Eu falo esses contras sempre. É a verdade. Você faz uma escolha e você fica refém. Gente, para eu ganhar músculo, é a maior dificuldade.
eu não absorvo nutrientes. Eu fiz o método bypass. Eu vi que você posta que qualquer coisa você tá com anemia, né? Gente, eu ferritina baixa, sempre eu tô cansada, eu tenho que estar sempre fazendo exame, eu tenho que estar sempre suplementando. O que eu ingiro de cápsula não tem absorção de um organismo que não é bariátrico. Então tem que fazer até reposição, às vezes, endovenosa, né, na veia. Eu fiz 3 bolsas de ferro, agora recente. E isso que eu tenho 4 anos de operado. E quem já operou há 15 anos e não tá fazendo os exames? Não tá fazendo nada. Então, e voltou assim, a comer normal, né? E voltou a comer normal. Gente, o estômago é um músculo, tá? Então, você acha que é bariátrica, depois você começa a comer, o que vai acontecer? Esse músculo, ele pode caber mais comida. É ali que a gente perde o controle. Porque aí não, aquela fase passou de comer pouquinho, aí você começa a comer muito, aí vai cabendo, aí você começa em rodízio, enfim. Volta do zero, né? Jéssica, eu vi que você faz o uso do Monjaro. Fale sobre ele e quem tem curiosidade de saber. O Monjaro, gente, como eu disse, é uma medicação que você perde peso muito rápido. É um resultado, um ganho como uma bariátrica, mas sem passar por um processo cirúrgico. Por que eu recorri ao Monjaro recentemente? Porque a bariátrica tomando Monjaro, eu recebi esses julgamentos. Eu cheguei na minha perda de peso, que eu me mantive nela, né? Entre 78 com a bariátrica, sempre me mantendo. Só que eu me vi com uma compulsão alimentar no final do ano. Eu passei por outro processo que a gente vai falar mais na frente, que mexeu um pouco com as minhas emoções. E aí eu comecei a comer compulsivamente, não estava conseguindo parar. Eu já freiei antes de ter um reganho de peso. Então eu procurei tratamento médico, falei, médico, eu não tô muito bem, vamos fazer seus exames. Aí na hora que vi os exames, gente, tudo reflete. Se você tá cansado, se você tá com qualquer coisa diferente, dor de cabeça demais, você tá com algum problema. Então, as vitaminas baixas, por exemplo, gente, eu queria comer fígado toda hora, todo dia, eu tava com a ferritina baixa. Então, o seu corpo, ele reage, tipo assim, socorro, preciso daquele alimento. Né? Eu preciso daquele alimento pra suprir algo que eu tô, tipo assim, não tô absorvendo. O nosso corpo é incrível, o corpo fala o tempo todo. Isso. Então, o médico falou, hoje existe essa medicação que você pode emagrecer sem perder sua massa muscular, porque hoje eu não posso perder minha massa, já que eu tenho dificuldade de ganhar. Então, a medicação Monjaro, porque hoje ela nem tem no Brasil, ela só vem através de... né, enfim, de pessoas que tá vindo de lá, enfim, mas tem laboratórios no Brasil que já estão vendendo a tirzepatida, Monjaro é o nome comercial, mas é a tirzepatida, que ela tem essa eficiência para poder você perder gordura e manter a massa magra. Então eu falei assim, olha, doutor, eu perco muitos trabalhos, gente, por também não estar num manequim. Isso é uma realidade, não adianta a gente querer florear aqui aceitação e tudo mais, mas existem catálogos que as modelos fazem, que você chega, gente, o manequim é só 36 e 38. Então, assim, hoje eu tava no 42, até 44. Então, às vezes, para eu ter mais trabalhos, eu preciso estar num manequim um pouco menor para poder ter Mas mais a vida trabalhos. É complicada, né? Porque eu já recebi mensagem da loja, eu gosto do seu perfil, gosto do seu conteúdo, mas você não está no padrão que as minhas clientes vestem, que é 38. Não, você viu que até a Paola Oliveira, aquela mulher maravilhosa, teve esse questionamento, né? Falou que também é desse jeito. E quem é nós na fila do pão perto dela, né? Quem que é? É o que eu tô falando aqui pra vocês. Às vezes, a gente não entende o que tá por trás, no bastidor. Às vezes a empresa quer muito te contratar, mas eu juro, gente, eu já fui pra 2 trabalhos, eu cheguei e não consegui fazer o trabalho. Porque eu não vestia, porque é assim, ó, é uma lógica. Então, o que acontece? Eu cheguei pra fazer, e os catálogos, por que eles são tamanhos menores? Porque esteticamente nas araras ficam mais bonito a disposição das peças. Então, aí, como que é influencer? Eles não fazem P, M, G e GG para poder fazer as campanhas. As campanhas. Então, é questão de eu querer entrar no mercado hoje, que hoje eu não tô fazendo. Entendi. E eu não me sentir bem ao chegar e não estar confortável com aquela peça super justinha e tudo mais. Então, eu prefiro que a peça fique grande num caimento melhor do que... Então é questão de trabalho mesmo, gente. Eu falei, agora eu vou dar uma secada pra poder eu começar depois a ganhar músculo com qualidade. Então a medicação, gente, ela é incrível. Eu fiz um protocolo aí de 2 meses, eu terminar na semana que vem. Então, assim, é o que tem de mais moderno. Pra quem tá buscando um emagrecimento, não sabe o que fazer, eu acho uma medicação, assim, vivi na pele agora, fiz os exames, eu não tive perda de massa magra, perdi gordura sem perder massa magra. Foram 6,8 quilos de gordura em menos de 2 meses. Então, e é muita indicado coisa. Pra qualquer pessoa?
Eu acho que tem os contraindicações dependendo dos problemas. Eu acho que quem faz tratamento de câncer, eu acho que tem lá, eu não sei Tem que procurar saber certinho, tem que fazer os né? exames, porque aí ele vai falar qual que é a melhor opção. Às vezes não é o Mounjaro, pode ser um Ozempic, ou então até uma outra forma mais, enfim. Mas é uma medicação muito boa. Jéssica, surgiu uma polêmica sobre você emagrecer com estética. Nos conte mais sobre. Essa polêmica aí, eu até fiquei assim, né? A gente traz essa polêmica ou não, né? Porque, assim, é muito fácil as pessoas apontar, né? Que foi... a Jéssica fez a cirurgia plástica, Sim. a Jéssica fez isso. É muito fácil quando se tem dinheiro. Porque a pessoa que chegou agora na minha rede social vai achar que foi realmente fácil, foi simples. Que foi da noite pro dia. Que foi da Foi noite uma pro dia, mágica, foi né? uma mágica. Emagreceu. Então, assim, o dia que eu postei lá gordinha, que eu postava, custava pra caber na tela, ninguém falava nada. Aí no dia que eu busquei uma ferramenta, um método para poder me cuidar, começou o julgamento. Então, assim, eu fiquei bem abalada com esses comentários. Confesso que foi, assim, viralizou a foto e todo mundo, com dinheiro é fácil, com plástico até eu. Você não tem poder de diminuir o meu resultado. Eles diminuíram o meu resultado por não ter sido na raça. Eles falaram assim, quem não emagrece na raça não tem poder de fala. Mas aí quem fica na raça? Porque no caso da Jéssica, com o peso que ela perdeu, vai ficar algo que não sai, mesmo ela fazendo musculação cedo, de tarde, de noite. Ela vai precisar fazer uma cirurgia. Não, e mesmo assim... Excesso de pele, gente, deixa eu falar. Excesso de pele Não sai. Não é sai. cirurgia plástica. Então, Não assim, tem outro recurso. eu tirei... Não tem, que eu saiba, assim, só se inventar uma máquina super poderosa, mas excesso de pele é excesso de pele, né? Então, é fácil você apontar. Tem as pessoas que têm um resultado, gente. Tem pessoas que emagrecem realmente de forma... Eu admiro muito quem emagrece seus 50, 60 quilos na raça, não fica com flacidez, parabéns, é genética. Minha pele, gente, eu sou flácida, meu braço ficou flácido, a interna de coxa é flácido. Então, o que mais me incomodava era a barriga. Então, eu fiz o procedimento estético até para trabalhos, né? Vai vir ali o motivo mais na frente do porquê eu optei por uma cirurgia estética. Então, as pessoas julgam sem entender o porquê. Né? Imagina num reality show com excesso de pele. Eu não ia me sentir confortável, ou talvez eu até nem iria. Então a gente tem que entender o porquê as pessoas fazem as escolhas. E o importante é você estar bem, não Estar que o outro bem. acha. Exato. Porque só você que está dentro de você, é você que se carrega. Então, o outro não vai viver por você, né? E você Exatamente. ainda fala que você tentou primeiro de tudo para depois Exatamente. vir a bariátrica, Só né? que é aquilo, é o meu processo, é a minha vida, me acompanha quem tá na mesma É a pegada, sua verdade. Isso. Na minha verdade. As pessoas, gente, se conectam com histórias. Igual eu falei, as pessoas vão comprar você, a sua história. Então, quem tá na mesma... às vezes essas pessoas que julgam, gente, nunca nem precisa emagrecer. As pessoas que apontam... Gente, tinham psicólogas fazendo comentários ruins na minha postagem. Que tipo de terapeuta que é essa que vem numa postagem atacar? Só que, graças a Deus, eu tenho seguidoras que são incríveis e elas me defendendo e tal. Eu até pensei assim, ué, que tipo de profissional que é esse? Que postura que é essa? Sabe? porque Então, assim, ela quem tá lá critica pra te ajudar, normalmente, né? gente, quem passa pelo processo entende, não julga. Você participou da seleção do programa Ilhados com a Sogra. Conta como foi essa experiência. O processo para participar de reality show é bem sigiloso, né? Existem contratos de confidencialidade. Mas foi uma experiência, assim, incrível. Eu falo que o poder da rede social, gente, é isso. Você acha que ninguém tá te vendo? Mas estão, sim. Gente, o alcance, ele é global, tá? Então, se eu puder dar um conselho se você tem um sonho, se você, enfim, tem uma meta, gente, vai forte naquilo que uma hora vai chegar, né? Então, assim, a gente participou do processo seletivo, mas o que mais me fez, assim, foi sair da minha zona de conforto, que eu pensava assim, a gente não sabia que era esse reality. Foi surpresa, sabe? Então, o processo, ele foi sigiloso, a gente achava que era um processo, mas na verdade foi outro. Então, por isso que é sigiloso e confidencial, porque foi um processo onde a gente achava que era outra coisa. É mesmo, eu vi o programa, realmente programa só fala. descobre depois. A gente descobriu no dia que a gente estava lá em São Paulo, pronto para entrar em confinamento. E eles falaram assim, você está no Ilhados com a Sogra. Como assim? A gente não estava participando do processo seletivo para esse reality. Pra isso, né? Então foi uma loucura. E eles que te procuraram?
Aí eu não posso dar os detalhes. Porque assim, hoje, gente, o que acontece? Quando você tem interesse em participar de alguma coisa, você tem que fazer inscrição. Como que é o seu sonho participar de um BBB se você nunca fez inscrição? Isso. Então, existem bases, assim como existem bases de influenciadores, existem bases de pessoas que têm interesse em participar das coisas. Você tem que buscar a oportunidade, é o que eu tô falando aqui. Não vai cair no seu colo. Tanto é que já abriu o processo, já abriu inscrição para a próxima temporada. Lá no Instagram deles, eu vi ontem. Quem quiser participar, tem interesse, já abriu o processo. É ficar de olho, antenado. É ir no Google e ver como que eu faço. Então, assim, não desista dos seus sonhos. Eu cheguei quase lá, gente. Então, foi por um triz, quase que vocês me vêem no Netflix. Ai, foi um que segundo beleza. de fama. Porque, na verdade, a gente nem poderia... Ninguém nem saberia que nós participamos. Só que na abertura da temporada apareceu minha cara lá. E nem foi eu que vi. Foi uma seguidora. Ela, parece que eu te vi. Eu falei assim... Uai, aonde que você me viu? Então eu fui pedir autorização pra eles pra poder me explicar, mas assim, é um processo bem sigiloso, é bem assim, qualquer coisa que eu falar também pode me prejudicar. Pode. Mas assim, foi uma experiência legal e assim, nem tudo é a hora e o tempo que a gente quer. Mas eu tenho certeza que Deus está preparando algo muito maior e vai dar tudo certo. Vai sim, em nome de Deus, vai dar certo sim. Vi que seu esposo era seu seguidor. Fala pra gente se ele te stalkeava. Olha, gente, ele tá até aqui. Ele pode até me Ele deu ajudar. uma risada, stalkeava. Stalkeava. Eu lembro disso. Foi quanto tempo? 6 meses? Gente, esse aí é a persistência em pessoa. Ele é um exemplo de persistência. É por isso que conseguiu, uai. Exatamente. Quem persiste alcança. A dica de hoje, quem persiste alcança. A gente se conheceu, ele era meu seguidor, tá vendo o poder da rede social? Encontrei meu marido na rede social. Pois é, Na verdade, ele te encontrou. É Primeiro verdade. foi ele. Ele te achou, Jéssica? Foi ele que me achou. Você tava ali de bobeira e falou, por que não? Exatamente. Né? Eu falei, não, peraí, nossa. Aí eu tinha feito, na verdade, tem uma pergunta que é sobre Alma gêmea. alma gêmea, eu já antecipando as perguntas aqui. Foi uma manifestação de alma gêmea. Olha. Mas aí depois a gente vai explicar. Então, já que a gente tocou no assunto da manifestação, conta pra nós como é. Hoje eu falo assim, que Deus me conectou com mulheres, com pessoas que têm essa espiritualidade, uma alma viva de querer fazer acontecer. E eu aprendi que tudo que a gente quer pode acontecer através de manifestação. Você acordar e dormir pensando que é possível, que você vai conseguir, mentalizando, verbalizando. Eu sou sucesso, eu sou maravilhosa, eu sou saúde, eu sou... Enfim, quanto mais você manifestar, mais você vai conseguir. Então, eu fui no evento de manifestação de alma gêmea. Nossa. E aí, durante esse evento, a gente teve a oportunidade de fazer um exercício, onde você, para manifestar alguém, você tem que listar o que você busca na pessoa. Por quê? Se você não sabe o que você está buscando, qualquer coisa serve. Então... Antes eu não sabia que tipo de homem que eu queria, os valores, até Tava buscando características errado, né? físicas. Aí qualquer coisa aparecia, porque eu não sabia o que eu queria. E normalmente a gente não sabe mesmo o que a gente quer. Então, nesse evento, eu aprendi a manifestar qual seria o homem ideal para minha vida, quais as qualidades e características que ele deveria ter. E aí, nesse evento, ela falou o seguinte, a palestrante, Isadora Biasi, que essa pessoa pode estar em qualquer lugar. Às vezes a gente não imagina que pode ser um seguidor ou que pode estar no mercado. A gente tem que estar aberto às oportunidades. Às vezes a gente só anda com a cara fechada. Como que você vai manifestar? Como que alguém vai te achar interessante? Para de olhar pra andando mim, diz que a cara só fechada. Mas você também não vai ficar andando rindo igual uma retardada. Porque também... Não, e outra coisa. Se você é educada demais, tá dando de cima. Tá dando de cima. Se você é cara fechada demais, Não, agora tá difícil. tá complicado. Mas assim, a gente também não tá aberto. Às vezes a gente não tá aberto, sabe? Não é o momento. Não é o momento. Então eu aprendi o que eu queria. E aí você fecha os olhos e visualiza aquela pessoa, a altura da pessoa, a cor dos olhos, a cor do cabelo, tudo, gente. E todos os valores. E tudo que você pede numa pessoa que você manifesta, você tem que ser aquilo. Se você fala assim, eu quero um homem organizado, você tem que ser organizado. Você não pode exigir de alguém algo que você não é. Então, quer que um homem que é bom que faz comida boa, gostosa, você também tem que saber fazer uma comida. A gente não pode exigir do outro aquilo que a gente não tem. Então, eu aprendi tudo isso nesse evento e fiquei antenadinha pra poder manifestar. Falei assim, já que tem que estar atenta às oportunidades, de repente vejo o direct dele. Aí, ó. 15 dias depois a gente já saiu e já se encontrou.
Você tá 15 vendo, dias. gente? Jéssica, Aproveita não, mas no primeiro encontro acho isso. que você levou ele na sua casa, não foi? Não, o primeiro encontro foi eu que saí com a Lu, gente, foi num barzinho, na fábrica, eu chamava Fábrica Espetaria, um negócio assim. O Porque, primeiro tipo, mas foi rápido, não foi? foi tipo assim, no primeiro dia que a gente se conheceu, não, que a gente se conheceu não deu muito, não rolou muito. Aí depois eu falei assim, ela falou que a gente tem que dedicar, né? A gente tem que fazer essa parte. Tem que ajudar também, não Tem é, que ajudar não é também. mágica, né? Aí um dia eu tava no Zen9, aí eu falei assim, ô, o que você tá fazendo? Aí ele, acabei de sair do grupo de oração. Falei, Olha quê? a Grupo de diferença. oração? Ah, não. Ela querendo desacaminhar ele. Tá vendo? Eu falei, vem aqui pro Zen9. Já mudou Aí ele de propósito. Eu bebinha. Oxe, eu nem mandava mensagem. Eu que te tomei atitude um pouco. Que ele tinha sumido depois que a gente se conheceu um pouco, assim. Falei, ixi, a persistência... Não deu certo. Mas talvez na época que você se conheceu a primeira vez, você não tava sozinha, né? Não, ele tava com um amigo dele, eu tava com a minha amiga. Pois É é. bom tá sozinho. Não, e aí eu tava conhecendo outra pessoa, eu frustrei e tal. Aí eu falei, não, Não, mas era pra ser. Vida era pra nova, você ver, era já tá pra casada, ser. tá Fez quanto vendo? tempo, Jéssica? É 6 anos? Vai fazer 6 anos e 1 ano de casado. E foi 6 o anos que juntos. você pediu pra Deus, E, tá vendo? como eu conheço a Jéssica já tem um tempinho, a Jéssica falava que não ia casar. A Jéssica falava que não casaria. Gente, eu bati o pé que eu não ia casar. Eu também. Eu falava assim, aí universo, ah lá, aliança. Aham, eu também. Vai fazer 7 anos. Enfim, há 1 ano atrás casamos. Eu lá de vestido, o dia que eu entrei no vestido, o que é isso, meu Deus, deu de noiva. Nossa, e tava maravilhosa, né? Eu Que nunca imaginei lindo. num vestido de noiva. Ai, foi maravilhoso o casamento. É quando a gente menos espera, tá vendo? Acho que às vezes a gente, tipo, idealiza uma vida, mas os caminhos vão mudando. Então a gente vai amadurecendo. Ixi, a jornada não é fácil, todo dia eu quero largar. Eu falo, não, pelo amor de Deus, gente, não é fácil não. Mas quem casa, todo dia quer separar. não, isso aí não é tem normal, outra coisa. É normal. Porque, Porque gente, é um quebra-pau. Tem dia que eu falo, não. gente, eu não escolhi isso aqui não. Mas é os desafios, assim como tudo na vida, tudo na na amizade, dificuldade em tudo, né? Na fome, na obesidade. E ele sempre, você é linda, na maior paz. bom. Eu, nossa, querendo... Ele é assim, não é que eu sou agitada e ele é mais paz. Mas é isso que dá certo. Porque eu também sou muito agitada, muito nervosa. E meu esposo é uma paz. Eu falo, gente, é assim que dá certo. Porque imagina os dois. Ia brigar o tempo Né? inteiro. O tempo É a tempestade e a todo, calmaria. né? Jéssica, o que te ajuda a não desistir dos seus sonhos e objetivos? Eu acho que ter muito firme o que eu falei, assim, onde a gente quer chegar. Igual eu falei, quando a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, quando você tem firme, por que eu acordo cedo? Por que eu faço o que eu faço? É isso que motiva a continuar. Senão, não tem por que eu acordar. Por que eu acordo 6 horas da manhã se eu não tenho um objetivo? Então, acho que é isso que motiva. E saber que hoje eu inspiro tantas pessoas, né? Que essa jornada foi tantos anos para poder construir isso, né? Então eu falo, nossa, eu tô aqui por mim e por tantas pessoas que eu tenho transformado vidas. A gente tá ali para transformar vidas. Então, é isso. Perguntas da internet. Nos conte mais sobre a síndrome de Dumping. @DarlaXSMaria. Tá. Dumping, gente, é uma hipoglicemia reativa que a gente tem quando a gente é pós-bariátrico. O dumping é o seguinte, por exemplo, eu tenho alguns alimentos que eu não posso comer pós-bariátrica. Gente, cappuccino. Se eu tomar cappuccino, começa a me dar uma tremedeira, um trem esquisito, um sono, eu tenho que deitar. Se eu estiver numa cafeteria, eu deito e isso acontece com pão de queijo, com coisas calóricas, tipo açúcar, gordura e frituras. E comer em excesso demais. Então, o dumping, ele é a consequência da bariátrica. Tem gente que vai até parar no hospital, gente, mas eu consigo controlar ali. Aí, o que o bariátrico busca? Estratégias. Por exemplo, se eu quiser comer um açúcar, eu tenho que comer uma proteína antes. Para depois comer o açúcar, senão vem o dumping, vem forte. Aí tem pessoas que têm estratégia, tipo, chupar um limão, passa, só que eu já evito o alimento. Se eu sei que ele vai me causar mal, pra que eu vou comer um alimento que vai me causar mal? Então, o dumping é isso, é normal da bariátrica, é uma hipoglicemia reativa. Falem sobre como melhorar a qualidade de vida do paciente, a melhor das comorbidades depois da bariátrica. @doutora.gmoraes farmacêutica. A gente faz a bariátrica, né, por causa das comorbidades. Então, tem gente que tem diabetes, pressão alta. Eu tinha gordura no fígado, né?
Então, a partir do momento que você começa a emagrecer, ter bons hábitos, tudo vai melhorando. A minha mãe, gente, ela tinha todos os problemas que vocês pensaram. Ela tomava uns 30 remédios por dia. Nossa. Ela não toma nenhum mais. Então, assim, tudo vocês pensarem, hipertensão, não sei o que, tudo isso, gente, a vida dela zerou. Hoje ela tem qualidade de vida. Eu tenho qualidade de vida porque o excesso de peso, gente, me deixava prostrada, procrastinando, cansaço. Gente, eu andava um pouquinho e ficava assim... Então, assim, hoje, se você buscar uma vida equilibrada entre corpo, mente e espírito, você vai conseguir ter qualidade de vida. É as escolhas que a gente faz, sabe? Igual eu falei, o que adianta você fazer barato e ficar comendo besteira? Não vai melhorar a comorbidade, não. Porque a cirurgia é só opera o estômago, as escolhas que você faz ao comer, ao ingerir, é responsabilidade sua, você tem que ingerir Porque a cirurgia é um grãozinho de arroz. Exato. O resto tudo vai depender do seu processo. É. Jéssica, algum plano de viagem? Conta dos seus planos para nós. Olha, no momento, sem planos de viagem, inclusive minha família tá na Europa, fazendo Suíça, Itália, eu ia, mas eu tô muito focada em um objetivo específico, tenho algumas metas. Lógico que a gente tem que descansar, se permitir, mas eu tenho outros objetivos esse ano e depois a gente passa os próximos passos. O que é Deus para você, Jéssica? Olha, Deus pra mim é tudo, é o que me move, é o que me... Eu sou uma pessoa que, assim, coloco Deus sempre em primeiro lugar, porque só assim, com fé, que eu consegui ver que era possível realizar as coisas. Eu junto a fé com o universo, manifestações. Eu não sou aquela pessoa que fico falando a palavra o tempo todo, mas eu estou mentalizando que, assim, não, Deus, agora é isso. Eu acho que é a junção é o que move. É a fé que move tudo. Gente, os desafios a gente passa toda hora. Se não for Deus, a gente desiste. Eu acho que, assim, é o que eu coloco em primeiro plano para poder dar conta de tudo. Jéssica, agora que você sobreviveu o Ai Conta Aí, voltaria de novo? Com certeza, gente. Eu amo contar a minha história, eu amei o convite. Eu acho que, assim, é muito importante a gente ver as pessoas além do que elas parecem ser. Sim. Porque às vezes ali na internet a gente tá mostrando ali uma publi, alguma coisa. Eu até conto um pouquinho mais da minha vida, mas ter isso estruturado aqui é muito bacana. Parabéns pelo projeto, Obrigada. parabéns aí pela iniciativa e voltaria com certeza. Porque assim, hoje com a rede social, gente, a gente não tá olho no olho, a gente não tem essas conexões Não. reais. Então é muito importante esses movimentos pra gente interagir, né? E tem coisas que a gente também pode não falar, que a gente não vê, que não falou, e aqui é muito importante que as pessoas estão te conhecendo melhor da sua vida pessoal, profissional e tudo mais que você tem a mostrar, E né? não some 24 horas. Exato, vai continuar. E a gente não mostra só o que é bonito, né? Porque as pessoas acham que é só o bonito que é para mostrar. Exatamente. Jéssica, agradecemos sua presença e ficamos muito felizes por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E agora conta para quem tá assistindo aonde te encontrar. Gente, me segue aí no Instagram, @JessicaA_Mendes. Estou no TikTok também. E é isso. O Ai Conta Aí tem o apoio da Max Wi-Fi Grupo Max. Estamos muito felizes com esse apoio. Até o próximo episódio. O Ai Conta Aí